Olá pessoal do canal Na Rota dos Antigos Casarões. Olha, estamos no estado da Paraíba, na cidade de Areia. Nós viemos da cidade ali de cima e vamos descer isso aqui, ó, pessoal. Que segundo informações, lá se encontra um engenho que eu há muito tempo estou procurando. Por conta desse livro aqui, Um Drama de um Senhor de Engenho. Este livro é muito interessante, pessoal. Ele conta a história dessa família que era proprietária do engenho Saburá. E eu quero saber se esse engenho ainda existe, se ainda está de pé e se ainda está na mesma família. Porque esse livro ele foi escrito contando o fato que aconteceu na década de 40 a 50. Então, nós vamos saber se esse engenho ainda existe, se ainda se encontra com o mesmo proprietário. Esse livro conta a história interessante, porque quando em 54 foi fundado a usina de Paulo Afonso, começou a eletrificação nas cidades mais interioranas, e principalmente nos engenhos. E essa propriedade, ela foi um primeiro engenho da região do Brejo a ser eletrificada. E daí, pessoal, aconteceu um problema com outro senhor de engenho que eu vou contando para vocês na medida do canal. Agora a questão é, será que esse engenho existe? Será que ainda continua com o mesmo proprietário? Vocês vão saber. Se inscreva no nosso canal no YouTube, ative o sininho e vamos embora mais uma história na Rota dos Antigos Casarões. Pronto pessoal, e agora estamos indo em direção ao engenho Saburá. Pessoal, estamos agora, descobrimos que ainda existe, pessoal, olha ali, ó, engenho Saburá. E aí, pessoal, finalmente encontramos a entrada do engenho, indicada naquela placa ali. Vamos lá. Olha aí, gente. Engenho Saburá. Finalmente vou realizar o sonho de conhecer esse engenho, pois aquele livro me chamou muita atenção, a história do antigo proprietário. Agora vamos saber se realmente o engenho continua com a mesma estrutura e se pertence à família do antigo proprietário, que originou a história desse livro que eu tenho, O Drama de um Senhor de Engenho. Segue a gente aí nas redes sociais, se inscreve no canal no YouTube para saber mais sobre as histórias de engenho e dos casarios antigos. Vamos lá. Olha aí, pessoal, estamos chegando aqui na propriedade do engenho Saburá. Podemos comparar com a imagem que temos no livro e a atual imagem do engenho. Vimos que a moita do engenho, o bueiro, continua de pé e segue do mesmo jeito que a foto. Observamos também pela filmagem que a Casa Grande sofreu também algumas alterações. Contudo, a história do engenho continua viva e vamos resgatar essa história para você. Agora vamos descobrir se esse engenho, a história dele, e se permanece dessa mesma família deste livro, E ela falou pra gente que tem esse livro também, não é isso? Ela falou pra mim que tem esse livro. E como foi esse livro veio para sua mão? Como e sabia da existência desse livro? Não, esse livro veio parar em nossas mãos porque uma pessoa da família da pessoa que escreveu foi professor do meu filho. Então... Aí conversando entre eles, aí Gabriel disse, morava no Saburá, e daí foram juntando as ideias, aí chegaram, Então essa propriedade agora pertence não mais a essa família, descendente dela, pertence faz agora 50 anos, fez esse ano,
que os avós, né, meus sogros compraram, os avós de Gabriel, meus sogros compraram essa propriedade, que era engenho. Esse engenho é de 1851, segundo o relatório. E esse engenho, acho que ela pertenceu já aos Lins. Depois passa para os Cabral de Vasconcelos, que acho que é da família tem os familiares de Priscila. E depois passa para outro pessoal que termina nas mãos de seu Nomaia. Sim. Mas pelo que eu sei, pertencia à família da esposa de seu Nomaia, né? Ele compra... Ele, não sei se ele recebeu como herança, entendeu? Já que era, né, da família dela. E meu sogro, quando comprou, continuou como engenho. E ele ainda começou a produzir, mas ficou desgostoso, não sei porquê, resolveu desativar e investir na criação de gado de leite e de corte. Vocês vão ver no canal, a gente vai colocar algumas fotos, né, dessa família anterior, né, que era do seu Nô, né? Seu Nomaia. Nomaia. Pessoal, aqui ele fala nesse livro dessa época de areia do sisal. Que sisal então seria um tipo de uma planta. É uma cultura, é a cultura é o agave, que a gente chama, que era para corda. Olha, a areia teve vários ciclos econômicos, né? Tem o algodão, teve o algodão, a cana-de-açúcar, café, sisal. Foi uma época muito boa. Todas essas culturas foram ficando de lado e a cana-de-açúcar, mesmo diante das pragas, mas tinham vários tipos de cana, né? E foram surgindo canas diferentes, novos métodos de plantação de cana, alguma coisa assim. E daí eles continuaram investindo na cana-de-açúcar e hoje sustenta a economia da cidade. Eu sou professora de História há 35 anos. Atualmente trabalho numa escola integral técnica, a Escola Ministro José Américo de Almeida, né, o ilustre que nos orgulha, né, o areense José Américo de Almeida. Bom, pessoal, e ela estava contando pra gente, também teve um fato triste, né, porque é interessante como a história repete. Nessa década de 40, né, houve esse problema, a questão da edificação rural, e houve uma discussão de limite de terra, né, por conta de um outro senhor, que o nome fictício do livro é chamado Zacarias, que briga na justiça contra esse antigo proprietário, seu Nô, né? Seu Nomaia. E seu Nomaia, não sei se ele consegue ganhar na justiça, mas um livro aqui diz que ele ganhou a ação, né? E depois, interessante como repete isso, que aconteceu um fato parecido com a família de vocês depois. Aconteceu. Meu pai era muito amigo desse cidadão e pediu dinheiro emprestado, né? E não conseguiu pagar, as safras não eram boas. E ele foi muito pressionado a fazer esse pagamento, né, dessa dívida. E ele não aguentou as pressões e suicidou-se no dia 7 de novembro de 1966. Eu estava com 3 anos e meio e daí por diante a vida da minha mãe foi muito pesada, porque tinha 8 filhos, a mais velha 12 anos, a mais nova 3 meses de idade. E minha mãe teve que conviver com essa pressão até eu com uns 12 anos de idade. Foi muito difícil, foi uma luta tentar conseguir os direitos que era nosso, né, de ficar com a terra. Esse caso foi até para Brasília, né, ganhou, mesmo algumas pessoas votando contra, mas minha mãe ganhou. E a partir daí foi que ela teve uma vida mais tranquila. Ela pôde, né, a gente pôde ter uma casa própria na cidade, a gente pôde ter uma condição melhor de vida, mas foi muito sofrido, porque meu pai suicidou-se, não morreu logo nos braços dela, e todos os filhos que estavam presentes, a gente assistiu, né, a morte dele. De 66 até 75, 76, foi essa briga para que nós, como herdeiros do engenho, ficássemos com essa herança que meu pai tinha deixado, né? Foi uma briga contra esse senhor que a todo custo queria tomar a propriedade por causa da dívida do meu pai com ele. Aqui, como vocês podem ver, há 50 anos atrás, meus sogros, que não são daqui de Areia, né? Ela de uma pessoa, ele daquela região de Canafístula, naquela região de Cutegi, por ali. Então, eles vieram estudar em Areia, se conheceram. Ela, né,
Primeira mulher a terminar o curso de agronomia na Paraíba e a segunda do Nordeste, uma mulher negra, né, pobre e que sofreu muito aqui na universidade porque não tinha onde ela ficar. Ela já ficava de favor na casa das pessoas, mas ela conseguiu terminar um curso e se tornou a primeira professora da universidade aqui em Areia, que era EAN na época, Escola de Agronomia do Nordeste. E ele também era professor titular também daqui da Escola de Agronomia do Nordeste. E é uma história muito bonita. É, história muito bonita E mesmo. quando ele comprou essa propriedade, há 50 anos atrás, era engenho ainda, que pelo relatório que existe é de 1851. O primeiro engenho, na história, fala-se que foi o engenho Bulandeira, que foi aqui vizinho. E esse aqui de 1851. Mas existe também, em 1848, existiam 25 engenhos aqui em Areia. Em 1848 a 1851 foi feita uma nova estrada, uma estrada melhor ligando a capital para cá. Então, em 1851 já existiam 28 engenhos, quer dizer, aumentaram 3 engenhos. E daí o engenho foi reativado. Nós hoje estamos na produção de cachaça Saburá, né? A cachaça já está no mercado. E o que é que a gente pretende? A gente pretende futuramente, a gente vai começar a abrir para o turismo, né? Então, isso é um processo lento, mas que a gente já está quase começando. Bem, a gente agora está indo, né, para o engenho, para ver toda essa estrutura. Vocês podem ver essas colunas, é tudo muito antigo. É um engenho que, segundo o relatório, é de 1851. A única coisa que mudou foi o telhado, né? Que era 4. Quando a gente chegou aqui, eu, pelo menos, quando cheguei, já eram 2, né? E esse espaço, que era um curral, que eu nunca tive esse olhar para a beleza histórica, cultural, eu pude olhar na pandemia, quando meu filho resolveu desativar esse curral e reativar o engenho, né? E daqui vocês podem ver que beleza, porque eu não me canso de olhar para essa estrutura. Olha as colunas. Não tinha, né? Existia ferro. Então tem linhas aqui, madeiras aqui, de antiquíssimas. Então isso dá um certo privilégio da gente ainda estar com essa preservação, né? Como vocês podem ver, naquela parte ali, aquela escadinha, essa coluna aí você já vê diferenciada. Então essa parte aí, geralmente, historicamente falando, era onde ficavam os senhores de engenho, porque daqui eles conseguiam controlar o trabalho vamos dizer assim, até dos escravos, né? Que se é o engenho de 1851, ainda existia escravidão, né? Então aqui você vê a coluna, o diferencial aí em cima, tá vendo? Separando daqui do restante, né? Uhum. Essas areazinhas aqui, isso é os novos cristãos, esse tipo de arquiteturazinha ali, onde tem a ventilação, né, para entrar. Então também é muito antigo. Todas essas linhas aqui é muito antiga. Então é muito bonito essa preservação. Então assim, eu me sinto assim abençoada, porque como historiadora está participando desse processo de resgate, né, da nossa história. É onde vocês fabricam a cachaça. Onde se fabrica a cachaça, A né? cachaça Saburá. Saburá. Tá. Sabor igual não há. Pronto, muito bem. Já chegou. O slogan. Tá vendo aqui que Cachaça Saburá. Sabor melhor não há. Aqui nós estamos na capela, a capela Nossa Senhora dos Impossíveis, que era a Santa Rita dos Impossíveis, né? Que era a santa de proteção, de devoção da minha sogra. Essa capela era o sonho dela, quando chegou aqui não existia, e foi construída em 1996, onde até José foi batizado aqui. Então, é uma referência bem importante para a gente que tem uma história, né, religiosa.
Tchau.